primeiro de perguntar ao senhor sobre a condição da estrutura da FEPAM. Na avaliação do senhor como presidente, hoje a FEPAM tem uma estrutura compatível com a necessidade que ela tem do volume de licenças e das suas funções, ou a FEPAM ainda tem que passar por uma condição de não digo reformulação, mas de contratação, de equipar um pouco mais a sua estrutura para que nós possamos ter uma agilização nessas demoras, supostas demoras que chegam até nós? Bom, a primeira questão a destacar é assim, para vocês. A FEPAM tem problemas estruturais que são históricos e, na minha opinião, nunca resolvidos, né? Mas eles não dizem respeito só ao número de pessoas, diz respeito à forma de gestão e à base tecnológica da Fundação, né? Então, a FEPAM precisa evoluir muito ainda em termos de capacidade para poder atender a demanda do Estado, mas isso tem que ser olhado no contexto do Sistema Estadual de Meio Ambiente. Aí eu vou citar como é que está operando hoje, como é que o sistema está se estruturando, porque tem um papel importante dos municípios nesse sistema, né, e do próprio governo federal. Então, e depois vou destacar precisamente o que nós estamos fazendo na FEPAM hoje, porque eu mencionei que eu cheguei aqui em maio do ano passado, e o meu principal mandato é, de fato, reorganizar e estabelecer as bases de uma FEPAM que tem essa capacidade, porque é reconhecido que ela não tem. Se vocês olharem para os relatórios do Tribunal de Contas, esse quadro ele sempre foi difícil, mas se agravou na última década, né, aqui no Estado, com que o aumento dos passivos está documentado não pela FEPAM, mas, como eu disse antes, basicamente pelos relatórios do Tribunal de Contas. Mas é fácil destacar isso. Então, como é que nós estamos resolvendo hoje? Então, a primeira questão importante é que, mesmo que eu diga que o número de pessoas não é só o número de pessoas, porque botar um número de pessoas que não sabem o que tem que fazer, não tem procedimento, não tem os meios tecnológicos para trabalhar, obviamente, o número de pessoas significa muito pouco, né? Então, mas mesmo dizendo isso, a FEPAM tem um quadro técnico aquém do que necessita. Então, a primeira questão que eu vou citar, e essa eu cito porque teve, como eu disse antes, a importante colaboração aqui, deliberação da própria Assembleia, né, foi o estabelecimento do novo plano de cargos, funções e salários da Fundação. Um dos problemas crônicos da FEPAM sim, foi aprovado, nós já estamos finalizando a implementação. Mas um dos problemas históricos da FEPAM é a perda de técnicos para outras carreiras. Então, a FEPAM contrata, capacita, e quando o técnico está capacitado, perde para carreiras onde outras carreiras que pagam melhor e oferecem uma perspectiva de futuro, de progressão melhor. Com o plano de cargos e salários aprovado aqui na Assembleia, nós começamos a mudar de figura. Nós estabelecemos uma matriz salarial condizente com a demanda que se faz dos técnicos, estabelecemos adicionais de capacitação que, na verdade, organizam uma carreira dentro da FEPAM e que, ao nosso ver, é suficiente para estancar esse processo que a FEPAM vem vivendo há muito tempo, de contratar os técnicos e perdê-los logo em seguida, depois que, na verdade, o Estado já investiu neles, né? Então, agora nós temos condições de manter os técnicos na casa. Um outro tema importante que nós realizamos dentro com aprovação aqui na Assembleia nós eliminamos todos os cargos comissionados, todas as possibilidades de cargos comissionados na estrutura técnica da Fundação, incluindo as próprias gerências regionais da FEPAM. Então, a grande maioria dos cargos, todos os cargos da hierarquia da Fundação, os técnicos de chefia, só podem ser ocupados por técnicos do quadro permanente que entraram na Fundação através de concurso público. Com isso, nós estamos profissionalizando os quadros da FEPAM e garantindo que ela seja mais Estado e menos governo, que ela dê uma resposta mais permanente para as demandas da sociedade e que ela não mude tanto a cada troca de governo, que, portanto, consiga, de fato, suprir aquelas funções de Estado para as quais ela foi criada. Então, o plano de cargos e salários é uma. O outro é o concurso público, não tem como. Nós realizamos uma contratação emergencial
no final do ano passado, para 60 novos funcionários. Eles já estão trabalhando hoje dentro da FEPAM para aumentar a capacidade da Fundação nesse ínterim, que demanda a realização do concurso público. Mas a realização do concurso foi aprovada na semana passada. Nós vamos fazer contratação para 100 novos técnicos dentro da Fundação, com uma diferença fundamental. Foi o que eu disse antes, não adianta só o número de pessoas dentro da Fundação. Onde é que elas estão colocadas, o que elas estão fazendo, tem uma importância enorme. Então, a prioridade desse concurso não é Porto Alegre. Nós temos, para que vocês tenham uma ideia, a FEPAM tem 8 regionais no interior do Estado. O caso de Santa Rosa é um caso típico. A regional de Santa Rosa da FEPAM atende 40 municípios e ela tem 2 técnicos. Então, ao longo da sua história, a FEPAM foi uma instituição demasiadamente centralizada aqui na capital e com uma capacidade muito baixa de atender o interior do Estado. Então, a prioridade do concurso é a contratação de técnicos para as regionais da FEPAM. Isso muda a forma de agir, de trabalho da instituição. Ela vai ter que atender melhor e vai ter que trabalhar mais junto com os municípios distribuídos pelo Rio Grande do Sul e não só a partir de Porto Alegre, né? Há outras modificações na estrutura, como já foi noticiado na imprensa. Nós vamos criar um departamento específico para a agricultura. Estamos falando aqui do setor elétrico, mas o tamanho que nós temos da agricultura no Rio Grande do Sul, a área da FEPAM que trata da agricultura é uma divisão. Está lá embaixo na hierarquia da Fundação, uma coisa desse tamanho. Então, nós vamos criar um departamento de agricultura que vai dar uma resposta mais efetiva, como vocês devem ter acompanhado pela imprensa, as discussões sobre licenciamento de irrigação, licenciamento da silvicultura e tudo mais. Então, e o terceiro item, que não é menos importante, é o que eu mencionei para vocês, das bases tecnológicas. Então, nós já estamos no primeiro ano de execução de um programa financiado pelo Banco Mundial, que se chama CIRA, Sistema de Regularização Ambiental. São 9 milhões de dólares já, é um financiamento do Banco Mundial, são 9 milhões de dólares, não é promessa, isso é garantido, está sendo feito, né? E ele prevê o que esse sistema? Prevê a mudança completa da base tecnológica da FEPAM. Às vezes há vantagens em começar atrasado, porque eu acho que o Rio Grande do Sul já deveria ter feito isso há muito tempo atrás. Mas, às vezes, há vantagens em começar atrasado, porque a gente olha para o que os outros já fizeram e consegue fazer melhor. Esse é o caso em que nós, através de uma consultoria, avaliamos o trabalho de todos os órgãos ambientais estaduais no Brasil e estabelecemos um sistema, rota tecnológica do nosso trabalho, a partir dessa avaliação, né? E esse trabalho vai implicar a digitalização completa do trato da informação dentro da Fundação. Então, em 2 anos e meio, que é o cronograma de implantação desse projeto, ele começou já há 1 ano, então o tempo total são 3 anos e meio, né? A FEPAM não trabalha mais com papel, não há mais processo em papel. Isso significa o quê? Significa que várias equipes, inclusive a equipe das regionais, vão poder trabalhar no mesmo processo de licenciamento ao mesmo tempo. Hoje, como é em papel, tem que ir para cá, depois eu trabalho. Então, as diferentes equipes da FEPAM vão poder trabalhar ao mesmo tempo no mesmo processo de licenciamento. E aí vai fazer diferença nenhuma se o técnico está em Santa Rosa ou está em Porto Alegre, né? É isso que eu falo para você, da diferença da forma de trabalhar. Para que vocês tenham uma ideia da complexidade desse trabalho, nós vamos passar agora a segunda fase das licitações, nos padrões do Banco Mundial. E esse trabalho vai envolver, em 2 anos e meio, 200 mil horas de trabalho de técnicos na área de informática. São 30 técnicos, 2 anos e meio de trabalho. E isso vai permitir que qualquer empreendedor, e aqui a própria Assembleia, não vai mais precisar chamar o presidente para saber como é que estão os licenciamentos na FEPAM. Isso vai estar tudo online. Onde está o processo, com que técnico, quem foi que deu o parecer, quanto tempo a FEPAM está demorando e quanto tempo o empreendedor está demorando para apresentar os estudos que foram requeridos. Então, isso vai dar uma transparência quase absoluta para o trabalho da Fundação, na própria relação com os ministérios públicos, né, que demandam bastante trabalho da FEPAM. Isso não é, e eu falo aqui no horizonte de 2 anos e meio, então é um horizonte de curto prazo, não é um horizonte infinito, não é uma promessa, são recursos, de fato, garantidos. E qual é o contexto dessas transformações da FEPAM? É o contexto da descentralização do licenciamento ambiental para os municípios no Rio Grande do Sul. Nós já discutimos
com a própria FAMURS. Não há um consenso total, mas nós estamos avançando, e essa não é uma decisão da FEPAM, é uma decisão do Conselho Estadual de Meio Ambiente, né, para ampliação significativa dos portes do que sejam competências municipais. Eu faço um parênteses aqui. Até 2011, no Brasil, nós não tínhamos uma lei que regulasse, que disciplinasse um pouco os limites de competência dos estados, da União e dos municípios na área, entre várias coisas, mas entre elas o licenciamento ambiental. Então, nós aprovamos aqui no Brasil a lei complementar 140, que estabeleceu as bases. Na verdade, ela nem chama de repartição de competência, ela chama de as bases da cooperação entre os diferentes entes da federação na gestão ambiental no Brasil. Então, os municípios já não precisam mais de delegação há bastante tempo, eles têm a competência originária do licenciamento das atividades de impacto local. E, pela mesma lei complementar, quem define o que é de impacto local são os conselhos estaduais de meio ambiente. Aqui no Rio Grande do Sul, o Conselho está revisando a norma que existe, é uma resolução 102 do Conselho Estadual de Meio Ambiente, e vai ampliar significativamente os portes daquelas atividades que são licenciáveis pelos municípios. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, hoje, o órgão responsável por licenciamento de supermercados é a FEPAM. O órgão responsável pelo licenciamento de cemitérios é a FEPAM. O órgão responsável pelo licenciamento de penitenciárias é a FEPAM. Então, todas essas atividades, o órgão responsável por licenciamento de campos universitários é a FEPAM. Evidentemente que não há órgão capaz de licenciar do grande ao pequeno. Então, todas essas atividades que eu mencionei aqui vão passar a ser licenciadas pelos municípios, né? Atividades de mineração vão passar de 2 para 5 hectares licenciáveis por municípios, loteamentos vão passar até 20 hectares, vão ser licenciados por municípios, hoje são 5 hectares, então nós vamos aumentar, por essa resolução do Conselho Estadual, enormemente aquilo que licenciam os municípios. Então, no conjunto, deputado, essas 3 questões da FEPAM, a mudança da base tecnológica com os investimentos no CIRAM, o concurso público, o novo plano de cargos, vão criar as bases para, no curto prazo, uma FEPAM que, de fato, tenha capacidade. Qual é a previsão de vocês? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Mas com recursos garantidos. Portanto, não, são projetos que não dependem da troca de governo. Sim. Né? São questões que estão em andamento, como a lei do plano, né? Então, não há nada aqui que não esteja absolutamente firme, né? Uhum. E aí, quando essa pergunta me fazem bastante, deputado, quanto tempo? 2 anos e meio? Eu digo sempre, se nós tivéssemos começado há 2 anos e meio, 5 anos atrás, nós já estávamos com 2 anos e meio de trabalho. Ou há 10 anos atrás, mas porque a tecnologia para isso existe há bastante tempo. O que faltava, de fato, eram buscar os recursos para que se fizessem esses investimentos. Então, e essa estrutura, até nós temos a estrutura pronta e todo esse trabalho iniciado relacionado ao que o senhor está explicando aqui, nesse tempo, né, até se efetivar tudo isso, a FEPAM pretende trabalha hoje com contratação emergencial de profissionais, enfim, porque o que chega aqui para nós, eu tenho aqui alguns dados, e a própria FEPAM passou esses dados para nós, hoje nós temos diversos projetos que estão encaminhados lá em relação a licenças. Na hidroeletricidade, 124, termoeletricidade 10 e gás natural 1, eólica 33. E aqui, no caso em análise em hidroeletricidade, nós temos 66 projetos que estão em análise. Processos, né? Desses processos, existem processos aqui no registro que nós recebemos que eles estão em análise desde 2004, né? Ou seja, 10 anos em análise. E outros aguardando análise, aguardando a vistoria. E aí a nossa preocupação relacionada a isso é nessa infraestrutura e estrutura física. E aí eu pergunto, nessa condição desse meio de tempo aí até se estruturar o que o senhor está falando, que evidentemente vai ser importante para o estado do Rio Grande do Sul, e que não é um projeto que ele acaba ficando fora de governo, até em virtude do financiamento feito já há algum tempo pelo Banco Mundial, que vai dar essa condição de estrutura. Como fica essa estrutura da FEPAM relacionado ao andamento? A gente sabe que a dificuldade é o que o senhor coloca aqui. As licenças, em todos os aspectos hoje no estado do Rio Grande do Sul, do pequeno empreendimento ao grande e até da própria condição de impacto ambiental, maior ou menor,
passa pela FEPAM, né? E tu tem essa dificuldade de avaliação e daqui a pouco alguns técnicos acabam se esforçando ao máximo, se esmerando, mas a gente sabe que a pilha só aumenta, né? Sim. Então, em relação a isso, qual é a previsão, o que a FEPAM vem fazendo até que se possa estruturar isso na condição de se há contrato emergencial, há terceirizados? Existe uma força-tarefa relacionada ao que já tem acumulado de muitos anos para cá? Não, eu até mencionei antes, nós fizemos uma contratação emergencial já, no segundo semestre do ano passado, os técnicos ingressaram agora, os técnicos, que foi também aprovado pela Assembleia. E nós realizamos um mini concurso público, na verdade. Ela já está toda preenchida? Toda preenchida. Sim, o nosso problema, evidentemente, é manter os técnicos, porque essa aprovação é em relação ao plano antigo, com salários ainda do plano anterior, né? Mas estão lá trabalhando, sim. E, como eu disse, também a área que foi mais reforçada com a contratação emergencial foi a área de infraestrutura, onde também entra o setor elétrico. Agora, aí dentro entram as estradas, entram geração, transmissão e tudo mais, né? Então, é uma demanda muito forte sobre a FEPAM. Eu trouxe os dados, se vocês quiserem, a gente pode projetar aqui, como é que está hoje na FEPAM as diferentes áreas. Pode botar ali, Dolores, tanto para a eólica quanto para a hidroeletricidade. As térmicas, como eu disse antes, não temos uma demanda significativa hoje no Estado. Então, nós temos, sim, contratação emergencial. Sobre a questão eu vou mostrar aqui para vocês, aí, por essas diferentes categorias, como é que estão os projetos hoje dentro da FEPAM, que é um pouco na linha do que o senhor mencionou agora. Aquela primeira fase de aprovação de viabilidade, né? Então, nós temos hoje... É o microfone sem fio, por favor. Vamos buscar o microfone sem fio, para o senhor vai ficar mais fácil. Estão gravando, né? Tem que ser. Tem que ser no microfone. Que fica tudo registrado. Isso. Não é só no quadro da FEPAM. Internamente que tem dificuldade de infraestrutura, a Assembleia também tem. Todo o setor. Então, aqui é o quadro da hidroeletricidade, né? Como eu mencionei para vocês, a fase crítica está aqui, né? Que é a aprovação de viabilidade. Eu vou comentar um pouquinho melhor isso depois, porque isso tem uma relação forte com o trabalho da Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEEL, né? Então, nós temos aqui 37 projetos aguardando complementação por parte dos empreendedores, né? O verde, né, aguarda complementação das LPs. 7 licenças prévias em vigor. O que significa 7 licenças prévias em vigor? Esses projetos foram aprovados, tiveram a viabilidade aprovada, mas não, por uma decisão dos empreendedores, não solicitaram pedido para iniciar a obra. Estão com a licença. E ela tem validade de 4 anos. E 47 em análise. E aqui entram esses casos que o senhor mencionou, desse projeto de 2004. Nós resolvemos apresentar exatamente a informação que saiu do banco de dados da FEPAM, mas uma análise mais apurada aqui, a FEPAM não teve como prática, no passado, arquivar processos em que o empreendedor pediu, ingressou, apresentou alguma documentação e nunca mais apareceu para complementar. Então, esses números aqui certamente são menores de 47, mas nós resolvemos apresentar para você exatamente o que tem dentro do banco de dados da FEPAM hoje. E aí as outras fases, que são as fases de construção. Então, nós temos 24 obras autorizadas, né? Se elas, talvez nem todas estejam sendo feitas no momento, porque é uma opção do empreendedor fazer, mas ele tem autorização para iniciar a obra. E, de novo, 18 casos em análise, já com viabilidade aprovada, portanto, essa deveria ser a fase mais simples, né? E 14 projetos aguardando complementação. E aqui nós temos 94 projetos com operação, 91 projetos com operação autorizada. Aí tem todas as hidrelétricas maiores, como as do Jacuí, né, como as PCHs nos rios menores na Serra, que têm capacidade de geração. E 2 aguardando complementação, ou seja, obras prontas, né, mas que faltam documentação para que a FEPAM possa autorizar o enchimento de reservatório, remoção de vegetação e a operação da eletricidade. Pode passar outro.
Essa aqui são fontes eólicas. Aqui o caso é bem mais... Aqui o caso é um pouquinho diferente, né? Então, nós temos aqui 12 processos sendo analisados, processos novos sendo analisados. Alguns deles nós já sabemos que não vão ter viabilidade desses 12 casos, alguns sabemos que vão ter, né? Eu posso falar um pouquinho melhor como é que a gente está avaliando os parques eólicos. Mas também um caso curioso, que são 15 projetos com viabilidade aprovada, 15, né? É a maior parte, que receberam licença prévia e não pediram licença de instalação, né? Possivelmente estejam olhando para as próximas concessões, né? Mas também há nem sempre quem pede licença prévia é quem realmente quer construir o projeto. Há um comércio de licenças, na verdade, envolvendo as questões geológicas. Nós temos, inclusive, em alguns casos, 2 empresas buscando uma licença para a mesma área. Sim. E aí nós temos que perguntar para a ANEEL, afinal de contas, eu licencio quem? Porque eu não vou fazer 2 licenciamentos para a mesma área, né? Com recursos escassos, a gente tem que priorizar aquele que quer realmente construir. Qual região isso? Hã? Qual região? Isso eu não tenho aqui de cabeça, mas pode passar para vocês. Tá? E as licenças de instalação, né? São 22 projetos já com licença, portanto, em obras, né? Projetos que vão depois entrar em operação, né? Mas aqui o tempo, aqui a FEPAM já tem pouco controle sobre o tempo. O tempo é o tempo, nesses casos de licença de instalação em vigor, é o tempo da obra. Qual é a validade das licenças? 4 anos. 4 anos. Isso é o Código Estadual de Meio Ambiente, na verdade, que estabelece, né? Em alguns casos, nós até acharíamos que os prazos podiam ser maiores, o prazo da obra, mas não tem. Evidentemente, se ele está levando mais tempo para construir, foi para renovar a licença. Isso não chega a ser um problema. E aqui 13 processos em licença de instalação. A maioria desses processos são muito recentes. São do final do ano passado ou do começo desse ano, né, após os processos de concessão. Aí que se busca licença de instalação. E aqui já, os que já estão solicitando a entrada em uma operação já estão construídos e aqueles que, já, na verdade, já estão operando. São 13 parques eólicos. Então, esse é o quadro. Esse é o quadro dentro do Estado, né? Agora, esse quadro é muito mais fidedigno em relação às eólicas, porque é um tema mais recente, que a FEPAM tem muito mais controle, do que nas informações de PCHs, porque aquilo que eu falei para vocês, a FEPAM não teve uma disciplina de fato, como demanda a legislação, 1 ano sem manifestação do empreendedor, arquiva o processo. Então, tem processos abertos que estão lá aguardando complementação e a FEPAM espera, né? Não deveria esperar. Isso atrapalha também os licenciamentos mais novos. Evidentemente, quanto mais capacidade a FEPAM tiver, mais rapidamente ela vai poder tratar desses licenciamentos. Um tema, eu volto para cá agora, eu só queria mencionar um tema para vocês, que diz respeito... Só aperta o botão do outro. Que diz respeito... Sim, sim. Pode acender as luzes. Um tema que diz respeito ao licenciamento das centrais hidrelétricas, né? Do ponto de vista metodológico, a FEPAM é uma referência no país. Nós estivemos agora, há 2 semanas atrás, na ANEEL, apresentando o trabalho feito aqui no Rio Grande do Sul, porque é reconhecido pela própria agência como um trabalho importante. Agora, e nós estabelecemos essas bases. Agora, evidentemente, que há problemas ainda de capacidade que têm que ser resolvidos. Não chegam a afetar, pela escala em que se trabalha, os temas de geração de energia no Estado, porque essas são muito mais as grandes obras de infraestrutura, né? Mas, evidentemente, a FEPAM tem que ter capacidade de avaliar esses projetos também. Como é que acontece o processo de inventário, como chamam no setor elétrico, desses barramentos? Porque o aproveitamento hidrelétrico do potencial de energia elétrica no Brasil é um bem da União e quem autoriza é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Os inventários no Brasil já deveriam ter sido modificados há bastante tempo, mas ainda não foram. Então, o foco dos inventários é, de fato, a viabilidade mais física de barramento, né? Ele incorpora muito pouco ainda o tema meio ambiente e mesmo impactos sociais dentro da realização dos inventários. Não há um motivo particular para isso, é simplesmente porque não se faz, porque a metodologia existe no Brasil. Então, isso representa o quê? Que boa parte da discussão sobre viabilidade dessas hidrelétricas acaba indo para dentro do próprio licenciamento ambiental, quando poderia ter sido
sanado muito antes, quando se avalia o conjunto do inventário. O inventário melhor simplifica bastante o processo de licenciamento. Como os inventários hoje não consideram o meio ambiente de forma consistente, eles tornam já na origem os processos de licenciamento mais complexos. Esse não é um tema novo, né? Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de acompanhar, nós tivemos aqui em Porto Alegre, a semana passada, um simpósio de qualidade ambiental promovido pela ABS, e o tema era energia e meio ambiente. Então, nós tivemos aqui, em Porto Alegre, representantes do setor elétrico. Então, uma mesa que eu participei com o presidente do IBAMA e com o presidente da FIMASE, que é o Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico, que congrega, na verdade, os grandes investidores do setor elétrico no Brasil, né? E há um consenso, na verdade, entre o que eu estou dizendo e o próprio setor elétrico. É importante melhorar o trabalho de inventário, eles sabem disso, né? Mas ficou a dúvida em todo mundo, inclusive na plateia, foi uma questão, se todo mundo concorda, por que não muda, né? E, bom, não sei, não tem resposta para isso, mas o fato é que a gente sabe que os inventários têm que ser feitos de forma diferente, né? E um padrão para isso foi o trabalho que a FEPAM realizou lá em 2001, na época do apagão, que era a avaliação ambiental estratégica do Vale do Taquariantas, né? O que a gente fez? A gente avaliou todo o inventário, as 57 barramentos propostos naquela época, e antes que o sujeito tivesse o ônus de fazer um estudo de impacto ambiental e depois dizer não, a FEPAM já apontou no estudo quais seriam aqueles que não eram viáveis, né? Portanto, não adianta entrar com pedido, né? Nós não vamos fazer ninguém gastar dinheiro com uma coisa que é inviável. Quais precisavam de estudos de impacto ambiental e quais poderiam ser licenciados de forma simplificada, né? Depois disso, a própria ANEEL financiou um estudo em outras bacias feitos pela FEPAM aqui no Estado. Então, do ponto de vista metodológico e da capacitação técnica, a FEPAM não tem problema algum. Ela tem, sim, um problema, como eu já falei antes, de capacidade. Presidente, relacionado ao orçamento da FEPAM, os recursos provenientes a multas e taxas, qual o percentual que fica para a fundação, qual o percentual que vai para o Caixa do Estado? A FEPAM hoje, ela, digamos assim, paga a sua folha de pessoal, com os custos, com a recuperação dos custos de licenciamento, como isso é colocado na legislação, não é uma taxa, mas a recuperação de custos, né? E toda a parte de custeio e investimento vem do Tesouro, né? Eu diria que, historicamente, né, ao longo dos 24 anos da FEPAM, esse tem sido o seu principal problema, a falta de controle sobre a execução do seu próprio orçamento. Então, nós tivemos, eu cito dados do Tribunal de Contas, de novo, né, para que vocês tenham uma ideia desse nível de dificuldade, porque eu vou dar um exemplo típico para vocês, tá? E eu acho que esse é um problema que não é partidário, é um problema suprapartidário, que é como os diferentes governos veem a FEPAM e como é que a própria sociedade, porque o desinvestimento continuado na FEPAM foi um processo público, não foi um processo secreto, né? E depois a gente reclama das consequências, mas, de fato, tem um problema de racionalidade de política pública. Não se investe sistematicamente no órgão que tem a responsabilidade de avaliar praticamente toda a economia do Estado, né? E depois se cobra desempenho. Então, eu cito bastante esse exemplo porque ele é a materialização desse problema. Nós, em 2001, e eu tive o prazer de inaugurar isso, nós inauguramos aqui no Rio Grande do Sul a rede de monitoramento da qualidade do ar com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento dentro do programa Proguaíba. Então, para que nós tivéssemos essa rede de monitoramento, foi necessário. Ela começou com o governo Simon, passou pelo governo Brito, e nós inauguramos isso no governo Olívio. Quando eu voltei aqui, a rede já não funcionava mais, por falta de manutenção. Foram alguns milhões de dólares investidos com um esforço de 3 governos em uma década, menos de uma década, né? Nós não temos mais essa capacidade. A FEPAM, o Estado do Rio Grande do Sul, na verdade, possuía a rede mais moderna do país, era uma referência. Quando nós compramos, aprendemos com São Paulo, que já tinha, aprendemos com o Rio de Janeiro, que estava começando. Nós tivemos essa rede. Qual é a capacidade que nos dava essa rede?
Olha, além de saúde pública, de saber o que a gente respirava, e era tempo real, eram dados coletados em tempo real, continuamente 24 horas enviados para a sede da FEPAM e disponibilizados no site para a imprensa e para o cidadão. Mas, além disso, ela nos permitia, por exemplo, licenciar termoelétricas, porque nós tínhamos a avaliação da qualidade do ar, e o grande tema das termoelétricas é a qualidade do ar, né? Cabe mais uma termoelétrica aqui na região metropolitana, né? E, na época, por exemplo, já em 2002, nós avaliamos que sim, né? Nós avaliamos que havia, e licenciamos 1 ou 2 termoelétricas a mais a gás na região metropolitana. Eu pergunto para vocês, elas saíram do papel? Não, né? Elas foram licenciadas, mas nunca foram construídas, né? Naquela época, nós licenciamos, inclusive, com um longo processo de discussão e readequação tecnológica do projeto, a Jacuí 1, a termoelétrica carvão aqui em Charqueadas, que também não saiu do papel. Hoje é o polo naval, na verdade, que está sendo instalado lá. Mas teve licença para ser feita, né? Então, eu mostro... Então, o tema da FEPAM, eu diria para vocês, tem uma certa ambiguidade dos diferentes governos, afinal, é bom ter um órgão de meio ambiente forte ou é ruim? E eu acho que aqui no Rio Grande do Sul tem vencido a tese de que é ruim, porque a gente não tem um que tenha capacidade, né? Mas, do meu ponto de vista, isso é uma irracionalidade completa, porque todos nós dependemos da FEPAM, todo mundo perde com um órgão de meio ambiente que não tenha capacidade, do ponto de vista de meio ambiente, do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista da economia do Estado, né? E são esses temas que nós estamos tentando recuperar agora. Então, mas qual é o problema hoje? E sempre foi, né? A FEPAM, mesmo na época que a FEPAM conseguia... tinha todo o seu orçamento coberto pelos custos de licenciamento, pelo retorno dos custos de licenciamento, e ela foi assim até lá para a metade dos anos 2000, né? Mesmo naquela época, ela não tinha liberdade para definir onde ela ia investir e onde ela... Então, essa falta de autonomia para decidir, para ter os seus recursos e para alocar, tem sido, historicamente, o gargalo, na verdade, da Fundação, né? Eu acredito que seria muito mais razoável que um órgão ambiental como a FEPAM, já que vocês pediram a minha opinião, né, e não é uma opinião de governo, uma opinião pessoal minha, né, é que um órgão como a FEPAM deveria ter autonomia, né, como tem as agências reguladoras, né, uma direção eleita, né, colocada lá por tempo determinado e um orçamento que ela possa utilizar, e aí sim ela vai poder ser cobrada. Aí a gente tem que cobrar desempenho, né, porque, obviamente, as instituições públicas, como as privadas, têm que ser cobradas de desempenho, mas é preciso ter meios para fazer esse desempenho. No caso do orçamento, a composição do orçamento da FEPAM, eu vejo que eu tenho os dados aqui de recursos próprios, receitas vinculadas ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, recursos de Tesouro Livre, enfim. A receita vinculada ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, ela tem um fim específico de utilização dentro da estrutura do orçamento? Desculpa, eu esqueci de responder isso. Na verdade, a FEPAM não tem os recursos do fundo, né? Todas as multas da FEPAM, todas as atividades de multa da FEPAM, os recursos, eles têm que ser remetidos ao fundo, mas para receber recursos do fundo, a FEPAM precisa apresentar um projeto como qualquer instituição, como qualquer ONG, como o próprio Batalhão Ambiental da Brigada, como os órgãos da Secretaria. Então, os recursos de multa da FEPAM não retornam para a FEPAM. Na prática, com essa estrutura, a atividade de multar, de penalizar e multar para a FEPAM tem um sentido muito mais coercitivo, né, de impedir que se faça a infração, porque, do ponto de vista meramente financeiro, multar para a FEPAM é um ônus, né? A FEPAM coloca dinheiro do seu orçamento para fazer toda a atividade de fiscalização, para fazer os pareceres, para fazer tudo que tem que fazer, as disputas judiciais envolvendo essas infrações, mas os recursos vão para o fundo, e no fundo a FEPAM pode pedir os recursos como qualquer outro, como qualquer outra instituição de meio ambiente, como as ONGs, né, com os outros órgãos de governo. Então, de fato, a FEPAM não fica com os valores arrecadados. Mas, deputado, só para dizer, os recursos que o senhor vê no orçamento da FEPAM que tem vindo do fundo... Exatamente. Tem 2 milhões e 400 mil, mais ou menos, aqui, que não foram executados, né? Sim, que eles foram... A FEPAM apresentou o projeto, né, para justamente recuperar as estações de monitoramento da qualidade do ar que se deixou perder. Nós temos mais 1 milhão e pouco esse ano também do fundo.
Mas não foi retorno automático, nós apresentamos o projeto. Não foi executado porque a licitação deu vazia. São recursos internacionais, né? São licitações internacionais e elas dão vazias às vezes. Nós vamos refazendo as licitações. Né? Não é fácil. Essas licitações todas para esses equipamentos foram licitações internacionais, né? São equipamentos franceses, na verdade. E agora, para refazer a licitação, são de novo licitações. Franceses. Sim. Então, os recursos existiam na estrutura orçamentária, mas em virtude da condição de não existir participação de empresas para a licitação, acabou não sendo utilizado e voltando ao... E esses recursos seriam utilizados além dessa condição, teria outras finalidades? Foi o que eu mencionei antes. Esses recursos não retornam automaticamente ao FEPAM. Mas estão no orçamento dela? Porque foram aprovados pelo fundo. Como é que funciona o fundo? Isso vale para a FEPAM e vale para uma ONG. Projeto prévio, né? Nós apresentamos o projeto de recuperação que foi aprovado pelo fundo. Né? E aí entra no orçamento da FEPAM, né? Para aquele período. Mas como podia ser o fundo federal de meio ambiente? Sim. Antes o senhor falou das termoelétricas e como é que está o andamento, porque a gente sabe que tem termoelétricas aí que estão funcionando por um longo período já, e está em virtude dessa crise de energia que nós estamos vivendo, e é um debate aqui. Há uma condição de fiscalização intensificada nessas termoelétricas em virtude do longo período de funcionamento e até de algumas oferecerem até um risco, um dano ao meio ambiente? A FEPAM fiscaliza todas essas atividades, em particular aquelas de maior risco, né? Mas nós temos hoje, como eu falei, as grandes termoelétricas, por exemplo, a carvão, que representam um risco maior, elas, na verdade, são licenciadas pelo IBAMA, estão lá na região de Candiota. Na região de Candiota, a FEPAM não licencia aquela região. Por ser zona de fronteira, licencia o IBAMA. Então, nós temos aqui as pequenas centrais encharqueadas. Aqui, o caso mais grave, na verdade, era a termoelétrica de São Jerônimo, que nós determinamos o fechamento agora, até dezembro do ano passado, que, na verdade, ela não conseguiu sobreviver até o prazo que nós tínhamos dado. Ela pifou antes, né? A última máquina de São Jerônimo parou por absoluta precariedade, por idade, né? Então, aquelas outras se reformaram. Aquela foi a única que, de fato, não investiu em tratamentos. Mas nós temos, o que nós temos hoje como termoelétrica a carvão significativo na FEPAM? Como eu falei antes, nós tínhamos autorizado em 2001 a construção de Jacuí 1, que era, se não me falha a memória, 350 megawatts. Esse projeto nunca saiu do papel, né? Nós estamos vendo as dificuldades em relação aos leilões pelo preço da energia, né? Porque qual é o problema das termoelétricas a carvão do ponto de vista ambiental? Como nosso carvão é um carvão que tem vários problemas de impurezas, né? Ele exige níveis de controle muito, muito elevados para que nós possamos evitar problemas mais graves de saúde pública, né? E isso torna, evidentemente, o preço da queima caro. Por isso que se busca agora a geração, na verdade, de biogases a partir do carvão, que são queimas mais limpas, que é um esforço que hoje está sendo feito no governo do Estado. E a outra termoelétrica significativa que tem licença da FEPAM, mas não está funcionando, é em Cachoeira do Sul. Não me lembro o nome, é CTSul, mas que está licenciada já há vários anos, né? E como a Jacuí tem problemas, obviamente, de se viabilizar. Mas o processo de fiscalização, como é que funciona? A fiscalização, nós temos... tem um prazo, um período? Sim. Nós exigimos hoje, né, que todas as atividades que têm impacto significativo na qualidade do ar, que primeiro, obviamente, o monitoramento de chaminé sempre, né? O que está saindo na chaminé? Tem que apresentar periodicamente para a FEPAM esses monitoramentos. Mas nós também, mas o mais importante há duas maneiras, só para explicar rapidamente, há duas maneiras de controlar essas fontes térmicas, né? Uma é o que ela emite para a atmosfera, na chaminé, e a outra é avaliar qual é o impacto na qualidade do ar a nível do solo onde nós respiramos. E as duas coisas são controladas, né? Não é uma inspeção que se faça visualmente, apesar de haver inspeções físicas nesses estabelecimentos. Então, todas as grandes atividades que impactam a qualidade do ar, como a refinaria Alberto Pasqualini, como o polo petroquímico, como as termoelétricas a carvão, né? A FEPAM exige que elas instalem monitoramento da qualidade do ar em tempo real a nível do solo, além das amostras de chaminé. E esses dados vocês podem conferir
no site da FEPAM. A partir depois a FEPAM tinha parado de divulgar isso. Nós retomamos a divulgação em tempo real no site a partir desse ano. Vocês já podem ver algumas dessas estações instaladas pelas indústrias em tempo real no site da FEPAM. Então, a fiscalização, na prática, é uma fiscalização diária, né? Porque nós temos os dados são captados, enviados online para o site da FEPAM e divulgados ao público, né? Como nós estamos fazendo hoje, no tema que a Assembleia acompanhou bastante, que é o tema da extração de areia aqui no Jacuí. Vocês também vão ver o posicionamento das dragas em tempo real no site da FEPAM. Nós comentamos sobre a usina carvão e até essa nova condição, né, das tecnologias que hoje deixam menos poluentes, né, do que usinas mais antigas, até alguns países de primeiro mundo que utilizam aí, em grande percentual a utilização da energia carvão. Há um posicionamento técnico da FEPAM relacionado às geradoras de energia de carvão? Eu vou falar do contexto, na verdade, né? Porque a FEPAM, como um órgão técnico, não pode ser nem contra nem a favor, né? É evidente que o órgão técnico vai favorecer aquelas tecnologias, porque a questão do carvão é fato. A queima do carvão tem problemas de poluição e demanda enormes controles para se tornar viável. E, como tu me perguntaste antes, um acompanhamento muito rigoroso para saber se esses controles estão, de fato, funcionando no nível do solo, que é o ar que a gente respira. Mais do que uma posição técnica da FEPAM, eu diria o seguinte: o Rio Grande do Sul tem carvão. E o tema do carvão, do uso do carvão no Rio Grande do Sul, é um tema para sempre. O que tem que haver é um debate qualificado sobre quais são os limites do uso do carvão, né? E esse debate, na verdade, eu acho que ainda está por acontecer. Porque se o Rio Grande do Sul tem a ambição de explorar as reservas de carvão que possui, tem que se preparar tecnologicamente para fazer isso em alto nível. Porque senão nós vamos estar abrindo mão de outras coisas importantes como saúde pública. Quer dizer, é possível conciliar? Então tem que ter investimento para isso, tem que ter controles para isso, tem que ter capacidade para fazer essa discussão, né? Como é a questão da discussão agora do polo carboquímico, que eu falei antes, né? Quer dizer, há outras possibilidades de utilização do carvão que não simplesmente a queima do carvão, né? A geração de gases que possam ser queimados de maneira muito mais limpa, por exemplo, é uma das alternativas que está sendo explorada hoje, não só aqui no Brasil. Agora, se olhar o contexto, não só gaúcho, mas o contexto do mundo, nós temos agora... nós acabamos de ter um relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas que faz um apelo para a ampliação das energias renováveis, né? Evidente que mais cedo ou mais tarde o Brasil vai assumir compromissos firmes em relação à diminuição da emissão de CO2, né? E aí isso vai entrar na equação. Então tem coisas que são imponderáveis, a gente não sabe como é que isso vai andar. Mas eu diria muito mais do que ser contra ou a favor, eu diria, esse é um tema que precisa ser discutido da maneira mais aberta possível, com toda a qualidade técnica, né? Nós temos aqui, eu estou encaminhando a última pergunta, deputado Catarina, nosso relator, no andamento da CPI, e nós, pela composição dela, nós fizemos uma condição de escutar as entidades representativas, enfim, inicialmente da sociedade e segmentos do Estado, depois Ministério Público de Contas, enfim. E a gente vê aqui, presidente, até da própria condição de alguns segmentos com bastante condição de reclamação em virtude das licenças. O senhor já nos mostrou aqui Eletrosul, Eletrobras, Ministério de Minas e Energia, atribui os atrasos das eólicas relacionados ao licenciamento da FEPAM. Algumas entidades, como que falaram aqui, FECOERGS, Eletrosul, ONS, Farsul, Fiergs, representativas também relacionadas aos problemas de licença, que tenho certeza não são apenas nesse setor, infelizmente, e o senhor explicou aqui a condição de estrutura. Mas tem a fala aqui do diretor da Fiergs, o Edson Deitos, que esteve aqui, e disse o seguinte: as empresas têm que optar, ou vão ser multadas pela FEPAM ou pelo IFAM. As duas entidades não chegaram a um acordo de quem faz primeiro licenciamento. A FEPAM exige primeiro a licença do IFAM. Aí, eles começam a fazer a perfuração para a torre. Se fazem isso, começou a obra sem ter licença prévia. Então, elas têm que optar, ou vão ser multadas pelo IFAM ou pela FEPAM. Qual é que é o posicionamento do senhor? E nos explica em relação a
ao que a Fiergs aqui nos coloca e outras entidades também relacionadas a esse tema? Bom, em primeiro lugar, eu diria o seguinte, em relação a meio ambiente e geração de energia, se tu escutares todos os órgãos de meio ambiente do Brasil, vai ter bastante reclamação sobre a Eletrosul e a Eletrobras também. Sim. Porque, na verdade, como eu falei, tem a questão da qualidade dos inventários, a qualidade do planejamento que se faz e a qualidade, em última análise, dos projetos que são apresentados para licenciamento. Esse é um tema, e nesse debate que nós fizemos semana passada, nesse encontro da ABS, né, nós dizíamos que é importante tentar superar essa reclamação e partir para as coisas mais objetivas, né? Modificar aquilo que precisa ser modificado no setor elétrico, modificar aquilo que precisa ser modificado nos órgãos ambientais. E eu posso te dizer o que eu acho que precisa ser modificado em cada um deles. No setor elétrico, eu acho que o setor elétrico tem que incorporar os sistemas ambientais muito mais fortemente, tanto no inventário do potencial hidrelétrico dos rios brasileiros, né, quanto na questão da localização dos parques eólicos. Sobre a localização dos parques eólicos, nós estamos terminando na FEPAM agora o zoneamento eólico do Rio Grande do Sul, onde nós vamos dar muito mais orientação do que vínhamos dando. Hoje, o sujeito entra na FEPAM e só vai receber orientação a partir da solicitação do licenciamento. Nós estamos orientando muito melhor agora, a partir do mês de junho, né, quais são as áreas onde a FEPAM vai olhar através de estudo de impacto ambiental, licenciamento simples e tudo mais. Então, nós estamos partindo para um planejamento e orientação para os empreendedores, né? Porque essa, de fato, é uma atividade que nós queremos ver implantada no Rio Grande do Sul, desde que nos locais adequados, né? Quanto à questão do IFAM e FEPAM, eu quero dizer o seguinte, a FEPAM está rigorosamente fazendo seu trabalho de maneira bastante qualificada na questão do licenciamento das eólicas, né? Eu já tenho dito isso publicamente, sempre que se reclama, eu não vejo motivo para reclamação, na verdade, como presidente da FEPAM, para quem entrou agora há pouco tempo. Existem atrasos? Existem projetos mal feitos, existem atrasos na entrega de documentação, existem questionamentos que nós temos que responder dos Ministérios Públicos, né, questionamentos legítimos, evidentemente, que precisam ser respondidos. Como é que funciona a relação IFAM-FEPAM? Né? O que faz o IFAM, na verdade, né? Porque tem muita gente que não sabe o que faz o IFAM. O patrimônio arqueológico do país é um bem da União, né? Assim como